Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel e no vídeo de hoje eu quero falar de 8 coisas que você deveria aprender para ou melhorar a sua carreira como desenvolvedor ou desenvolvedora front-end ou até mesmo conseguir entrar no mercado, tá? Bom, eu vou pular aquele jargão de que todo desenvolvedor front-end precisa aprender HTML, CSS e JavaScript porque isso já é chover no molhado, tá? Então eu vou pular, já superamos isso, tá? Então vamos lá. Qual é o primeiro ponto, o que eu acho, tá? Que todo desenvolvedor ou desenvolvedora front-end precisa aprender. Primeira coisa é o GitHub, tá? Ou o Git. Bacana? Bom, todo desenvolvedor ou desenvolvedora precisa aprender a versionar seus códigos, especialmente se você trabalha em equipe, tá? Não tem como fugir, pessoal. Então, aprender como versionar seus códigos é primordial para você ingressar no mercado de trabalho ou para você evoluir no seu emprego atual, tá bom? Não deveria ser um impeditivo, tá bom? Normalmente, se você não souber e for transparente para a pessoa que está provavelmente te contratando, se você falar, olha, eu não sei, mas eu aprendo fácil, eu aprendo rápido, eu só preciso de um pouco de tempo, a pessoa normalmente pode te dar esse tempo para você estudar e conseguir desenvolver o seu papel, desempenhar o seu papel dentro da empresa. Bacana? Eu vou deixar um card aqui em cima onde eu apresento 5 livros que você deveria ler, né? São livros que eu li e que eu indico. Lá tem um livro que vai falar desse assunto, tá bom? De Git e GitHub. Bacana? Então é isso aí. O próximo ponto que todo desenvolvedor ou desenvolvedora precisa, pelo menos, saber para que ele veio, saber o propósito, é um framework, tá? Normalmente Angular ou React, tá bom? Esses são os dois principais, eu imagino, legal? Então, você não precisa aprender, decorar todos os comandos, nem nada do tipo, tá? Mas o interessante é, pelo menos, saber que ele existe, saber qual é o problema que ele resolve, tá bom? E faça aí um tutorial, faz um to-do list, qualquer coisa do tipo, que foi exatamente o que eu fiz para aprender React, tá bom? Eu não tenho nenhuma experiência profissional com React, mas eu precisava, eu queria aprender, saber como que ele trabalhava e etc. Então eu fui lá e desenvolvi um to-do list simplesmente com o intuito acadêmico, só para aprender a utilizar o framework. Então eu tenho uma ideia de como ele funciona. Se um dia eu precisar trabalhar profissionalmente num projeto do mundo real, eu já tenho o primeiro passo. Eu vou ter que, obviamente, dar uma relembrada, vou ter que, obviamente, trocar ideia com as pessoas mais experientes, né, nesse framework, no caso o React, tá? Mas eu já tenho uma ideia de como trabalhar com ele, eu já sei o que é um componente React, eu já tenho um overview sobre o framework. Então você pode fazer o mesmo. Você não precisa dominar o framework por completo, mas tem assim um overview, saiba qual é o propósito, para que ele veio ao mundo, que problema ele veio resolver. Bacana? Então esse é o segundo, né? Então primeiro foi o Git e GitHub, o segundo, aprender pelo menos um framework JavaScript. Legal? O próximo ponto que eu gostaria de falar para vocês é aprender a debugar o seu código, tá? Inclusive eu tenho uma lista aqui também, uma playlist no YouTube, onde eu mostro como utilizar o Google DevTools, tá bom? Vou deixar o card aqui também, mas aprender a como debugar, inspecionar seus próprios códigos, isso vai te fazer virar um programador ou programadora bem melhor. Você vai conseguir se virar, né? Vai conseguir solucionar os seus problemas, tá bom? De forma muito mais rápido, sem precisar depender de tantas pessoas, bacana? Então, esse é o segundo, aliás, esse é o terceiro ponto, aprender a debugar o seu próprio código. Legal? Um outro ponto que não é tão técnico, mas sim é muito importante que você aprenda a fazer as perguntas certas no Google, tá? É normal que todo profissional que trabalha com desenvolvimento, seja front-end, seja back-end, não decorou todos os comandos da linguagem. É normal que a gente precise pesquisar. Isso faz parte do dia a dia de qualquer pessoa que trabalha com programação, tá bom? Mas você precisa aprender a pesquisar, a perguntar do jeito certo, tá? Então, seja no Google, seja no Stack Overflow, saiba como procurar, como buscar a solução para aquele problema, tá? Então, esse é um outro ponto que eu gostaria de falar. Como fazer as perguntas certas. Legal? Um outro ponto que todo programador ou programadora front-end ou até back-end também, mas todo desenvolvedor ou desenvolvedora precisa saber um conhecimento pelo menos mínimo do protocolo HTTP. Como funciona o protocolo HTTP, os headers, os responses, os requests,
tudo isso tem que ser de conhecimento, pelo menos um conhecimento básico, superficial, não tem problema, mas o que acontece por trás de uma requisição HTTP é interessante que você tenha esse conhecimento, tá? Então, conhecimento básico de protocolo HTTP é o arroz com feijão para todo programador, programadora. Bacana? Ainda falando sobre tecnologias, também é necessário conhecer pelo menos um pouquinho de qualquer banco de dados, tá? Ter conhecimento de como funciona um banco de dados, tá? Você não precisa escrever ou utilizar ORM, ou utilizar, mesmo que seja as queries puras, fazer join mirabolantes, não. Saiba o básico, tá? O CRUD, bacana? O create, o read, o update e o delete, tá bom? Os passos básicos para você poder saber, pelo menos, como manipular um banco de dados, tá bom? O próximo passo que eu gostaria de falar é como utilizar pelo menos o básico do seu terminal, tá? Seja o terminal do Visual Studio Code, integrado no Visual Studio Code, seja qualquer outro terminal, mas tenha um conhecimento básico de como criar arquivo, de como instalar coisas via terminal, tá? É muito provável que no seu dia a dia, como programador ou programadora, você precise instalar diversas ferramentas que não são ferramentas que vão ser instaláveis do jeito tradicional, mas sim são ferramentas que você vai precisar instalar via comando, via terminal. Então, ter um conhecimento básico de terminal, simplesmente para não se assustar quando aparecer algum problema desse tipo, é interessante também, tá? Então, esse ponto aprenda a manipular o seu terminal. O próximo assunto que eu gostaria de falar é um pouco controverso e polêmico, mas a gente não pode fugir da realidade, tá? Se você quer as melhores vagas, você precisa aprender inglês. Não estou falando para você falar fluente, tá? O que eu estou falando é para você se virar, seja lendo um artigo em inglês, seja vendo um vídeo em inglês e especialmente se comunicando em inglês, tá? O meu inglês é péssimo. Eu sou muito ruim de falar inglês, tá bom? Mas aonde eu trabalho, eu participo de meetings que são em inglês, né? Então eu preciso me comunicar. E olha só, eu não sou nenhum fluente, aliás, muito longe disso. Quando eu estou falando inglês, eu cometo muitas falhas, eu provavelmente pauso muito, assim como eu faço em português mesmo, acho que é algum problema que eu tenho naturalmente, tá? Mas eu preciso me comunicar em inglês. Não precisa ser da melhor forma, mas eu preciso me comunicar em inglês, tá? Eu preciso escutar, entender e preciso falar, tá bom? E quando a pessoa tá falando comigo em inglês e eu não entendo, eu peço para repetir mais devagar. E tudo bem, ninguém vai morrer por causa disso, ok? Então, mas saber o inglês, saber se comunicar em inglês é essencial, especialmente se você procura vagas fora do Brasil, tá bom? Especialmente se você procura vagas na Europa, por exemplo, tá bom? Toda empresa aqui na Europa que precisa de programador e programadora front-end, ou DevOps, ou back-end, ou qualquer coisa relacionada à tecnologia, o inglês, pelo menos o inglês, é fundamental, tá bom? Então, não tem por onde fugir. Se você quer as melhores vagas, estude inglês. E agora, mais duas dicas que eu gostaria de passar para vocês, que não são tanto de tecnologia para se aprender, mas sim como se lançar no mercado, tá? Então, a primeira delas tenha um perfil atualizado no LinkedIn, tá bom? E se possível também, coloque coisas no seu GitHub, deixe o seu GitHub movimentado, tá bom? Sabe aquela história de faça o que eu falo, não faça o que eu faço? Pois é, meu GitHub eu também não tenho muita coisa lá, tá bom? Mas eu gostaria de ter mais tempo para mexer um pouco mais com ele, colaborar em projetos open source e tudo mais, mas infelizmente não me sobra tempo, bacana? Mas meu LinkedIn tá lá, sempre atualizado, tá bom? Então é importante deixar essas duas ferramentas aí sempre atualizada com as suas informações, isso vai facilitar bastante que algum recrutador te encontre, tá bom? Deixe seu LinkedIn sempre atualizado, ok? De preferência em inglês, se você estiver procurando uma vaga fora do Brasil, porque daí isso vai facilitar muito com que outras empresas te encontrem, legal? E o último ponto que eu gostaria de falar para vocês escreva um blog ou publique vídeos no YouTube, assim como eu estou fazendo, tá bom? Então, mostre o seu trabalho, tá bom? Não fique isolado, né? Então, um blog, seja um blog. Hoje tem muitas ferramentas que vão te facilitar escrever um blog, por exemplo, e mesmo porque a gente é dev. A gente, se quiser fazer um blog
do zero a gente pode fazer também, não tem problema nenhum. Mas também existem outras ferramentas, né? CMS headless, ok? Que vão facilitar para a gente escrever blogs, divulgar conteúdo na internet e por aí vai, tá? Tem geradores de site estático, tem um monte de ferramenta interessante aí para a gente aprender e colocar aí nosso conteúdo na internet. Isso vai facilitar bastante também que você seja encontrado. Bacana? Então, essas duas últimas dicas são mais para te promover, tá? Promover o seu trabalho, promover você como profissional. Bacana? Então, deixe seu LinkedIn sempre atualizado, seu GitHub, se possível, sempre atualizado e divulgue seu conteúdo, seja em blog, seja em vídeo, wherever, seja de qualquer jeito. Bacana? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, deixa um comentário aí para mim, o que você achou. Se tem algum ponto que eu esqueci, comenta aí também e vamos crescer todo mundo junto, legal? É isso aí, um forte abraço, até o próximo vídeo, até lá.